Retomando nossa unidade 3 da disciplina de História do Pensamento Econômico, no bloco anterior eu falava contigo sobre os conflitos teóricos ou os conflitos pujantes da década do século XX, né, do início do século XX, como pensar esse século XX que se apresenta logo no seu início como um momento de crise bastante grande, e essa crise acaba por trazer à baila a discussão sobre as teorias até então mainstream, até então dogmáticas do período anterior e que ainda se faziam presentes na ciência econômica. Eu oferecia a você uma interatividade. Vou ler de novo para poder comentar contigo as alternativas oferecidas. Então, quanto à necessidade de novos desenvolvimentos teóricos a partir do século XX, pode-se afirmar que, vejamos a alternativa correta, alternativa C, ressalta o caráter cíclico do capitalismo. Isso foi bem tratado, né, tanto quando a gente estuda história do pensamento econômico, quanto também eu estava apresentando a você, nas unidades anteriores dessa disciplina, a evolução do próprio sistema capitalista de produção e o seu caráter cíclico. Por que esse caráter cíclico do sistema capitalista de produção? Se pensarmos, um sistema econômico ainda jovem, né, do ponto de vista da sua evolução, da sua amplitude, dos seus avanços, das suas conquistas, das melhorias que ofereceram para uns e da piora para outros. Mas o fato é que o sistema capitalista de produção, ele é todo envolto com a valorização do capital. E a valorização do capital, ela passa principalmente por duas questões. Primeiro, pela questão do investimento e segundo, pela remuneração deste investimento. Quando que o investimento acontece? O investimento ele acontece sempre que o empresário encontra alguma oportunidade lucrativa. Então, quando o empresário encontra oportunidade lucrativa, ele continua fazendo o investimento acontecer. Só que para o empresário poder ter retorno sobre o seu investimento, ele precisa do outro lado, que é o mercado de consumo. Então o empresário, ele investe num volume alto de produção e esse mercado de consumo tem que dar atendimento ao consumo desta produção. Se o consumo não acompanha a capacidade de elevação da oferta, a gente entra num processo de superprodução. Esse processo de superprodução faz com que exista um volume muito grande de mercadorias estocadas, e enquanto essas mercadorias não estiverem sendo vendidas, o empresário não reforça o investimento. E se ele não faz a venda dessas mercadorias, ele não tem retorno de capital da produção que ele fez. Ora, a mercadoria está produzida, ele não tem retorno do capital, o custo de produção já foi dado, ele incorre numa tendência ao declínio da taxa de lucro. Antes que esse lucro cresça, antes que esse lucro decresça, melhor dizendo, o que o empresário vai procurar fazer? Diminuir custos dessa produção. E um item que é muito forte enquanto custo de produção é o trabalho. Então, um dos primeiros elementos que é retirados do processo produtivo é o próprio trabalhador. Ora, se o trabalhador ele é retirado do processo produtivo, eu estou diminuindo a massa salarial que está sendo paga naquela economia. E ao diminuir a massa salarial que é paga naquela economia, o que acontece? O volume de mercadorias que vai ser produzidas é cada vez menor. Aí então a economia ela entra num processo de recessão. Quando os capitalistas encontram novamente oportunidade de crescimento de lucro, ou porque encontraram demanda, ou porque viram uma forma diferente de produzir as mesmas coisas, aí esse lucro cresce novamente, a economia entra num processo de ascensão econômica. Então, justamente isso, a crise de 29, a Grande Depressão dos anos 30, marca mais um momento importante para justificar que o sistema capitalista de produção ele é cíclico, ele polariza períodos de crescimento econômico e períodos de decadência. Alternativa A economia clássica de pleno emprego explica o novo capitalismo? Não mais. Ela não consegue mais dar conta de explicar esse novo capitalismo. Ela ficou lá no seu período. Parece, em termos teóricos, que a economia clássica ela termina em 1930, justamente quando surgem as novas teorias.
AB, o marginalismo explica e resolve o novo contexto de crise? Também não, porque o marginalismo ele está muito próximo da escola clássica enquanto poder metodológico de se fazer ciência. Se a escola clássica já não é mais operante, o marginalismo também deixa de ser. Alternativa D, enfatiza o papel do mercado como solução para a crise? Muito pelo contrário, foi o mercado que gerou a crise. E se o mercado gera a crise, alguém tem que resolver, que não é o próprio mercado. Alternativa E, vê a presença do Estado dali em diante como desnecessária? Isso também está errado. Vê a partir de então o papel do Estado como necessário para resolver uma crise que foi gerada pelo mercado. E aí, então, quem é que vai resolver a crise gerada pelo mercado com o papel do Estado agora emergindo, né, num sistema econômico dominante, onde o problema econômico, um problema de uma sociedade econômica vai ser resolvido pelo Estado. Aí nós vamos ter dentro da história do pensamento econômico aquilo que se convenciona a se chamar Revolução Keynesiana. Por que a Revolução Keynesiana? Porque surge o pensamento keynesiano. E quem é que traz o pensamento keynesiano? O economista britânico John Maynard Keynes. Da mesma forma que quando a gente ouve falar do Smith, logo já vem a ideia do pai do liberalismo econômico. Quando vem o Keynes, vem junto o pai da macroeconomia. Enquanto Jevons, Walras, o Menger, o Alfred Marshall estão desenvolvendo de forma conjunta a teoria microeconômica, o Keynes desenvolve a macroeconomia junto com a contabilidade social. Então, o que é a Revolução Keynesiana? É trazida por John Maynard Keynes, economista britânico. Sua principal obra, escrita em 1936, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Diferente do que se pensava a economia clássica, as economias capitalistas não eram capazes de promover automaticamente o pleno emprego. Caberia ao governo direcionar a economia rumo à utilização total dos recursos. E o Keynes pensa numa economia de curto prazo, né? Pensar numa economia de curto prazo é justamente onde, numa parte do livro do Keynes, né, da teoria geral do emprego, do juro e da moeda, ele usa uma expressão bastante divulgada quando vem a noção do keynesianismo. Que expressão é essa? A expressão que o Keynes explica é a seguinte: no longo prazo estaremos todos mortos. O que é que significa isso? No longo prazo estaremos todos mortos. Ou seja, a única certeza que eu tenho do futuro, a única certeza que eu tenho com o longo prazo é que eu estarei morto. Ora, se essa é a certeza, eu não tenho que me preocupar com o longo prazo, porque eu não sei quando será esse longo prazo, se é daqui um segundo, se é daqui um dia, se é daqui um mês, se é daqui um ano, se vai levar décadas, enfim. Mas eu sei que no futuro a única certeza que eu tenho é a morte, então eu vou me preocupar com o presente. Por que ele diz isso? Porque ele diz o seguinte: naquele momento em que a sociedade americana, o mundo capitalista está passando por uma crise muito grande, a necessidade é tirar a economia da crise. A necessidade é tirar a economia da depressão. Ora, como é que eu tiro a economia da depressão? Como é que eu tiro a economia da crise? Através do Estado. Se o mercado não consegue resolver o problema que ele mesmo instaurou, se o mercado não é forte o bastante para resolver a crise econômica que ele mesmo gerou, o Estado tem que tomar as vezes. O Estado tem que tomar a liderança. E como o Estado vai tomar a liderança, vai ser através das políticas públicas. Então vejamos aqui o que mais traz o Keynes. Sua ideia era simples. Para que fosse mantido o pleno emprego na economia, o governo deveria gerar déficits orçamentários quando a economia entrasse em recessão. Ou seja, eu já te expliquei como que uma economia entra em recessão. Também expliquei como que ela pode sair. Se ela não sai pela via dos empresários e pela via do consumo, ela tem que ser impulsionada pela via da política pública. Que política pública vai ser essa? Política fiscal expansionista. Política fiscal expansionista com baixa
de taxa de carga tributária, ou seja, diminuição da incidência de impostos sobre o consumo, sobre a produção e elevação dos gastos públicos. Justamente sobre a elevação dos gastos públicos é que chega a questão do déficit orçamentário. E o Keynes, ele fornecia um quadro de referência que auxiliaria os formuladores da política econômica. Aqui começa a surgir a expressão policy maker, a expressão fazedor de política econômica, o sujeito que está pensando no planejamento econômico, o sujeito que está pensando da forma com que o Estado tem que ativar a política econômica para sair a economia da recessão, de forma que os empresários voltem a investir e as pessoas voltem a consumir e os lucros monetários voltem a crescer novamente. E o Keynes, ele analisa o fluxo circular da renda a partir da relação entre a renda, o consumo, a poupança, o investimento, e é do fluxo circular da renda que há a possibilidade de depressão. Ora, a possibilidade de depressão, ela sempre vai acontecer quando a renda sai do fluxo circular, quando ela vaza do fluxo circular. E ao sair do fluxo circular, ela está causando deturpação dentro do sistema econômico e ela tem que retornar para esse fluxo. Então, caberia ao governo tirar a economia do fundo do poço, investindo e criando empregos. Veja bem, não são políticas assistencialistas, não são políticas de doação monetária por parte do governo para a população, mas são políticas de investimentos estatais e criação de empregos. O que o Keynes está preocupado é com a demanda efetiva. O que é a demanda efetiva? É a quantidade de salários que foi gerada na economia que é capaz de se converter em consumo. Keynes não estava preocupado com a vontade de consumo da sociedade, mas ele estava preocupado com o efetivo de consumo que essa sociedade pode fazer a partir da sua renda. Vamos pensar o seguinte: você tem uma renda que é X. Quanto dessa renda X você consome e quanto dessa renda X você poupa? A parte que você poupa, para Keynes, não está interessando muito. O que está interessando é a parte que você consome. Por quê? É a parte que você consome que você gera demanda efetiva. Então, qual é o nível de salários que os empresários eles têm que gerar na economia que vai ser convertido em consumo? Então, é esse volume de produção que os empresários têm que fazer. Não é o potencial de consumo de uma sociedade que eu vou olhar, mas eu tenho que olhar é o quanto essa sociedade está consumindo de fato. E aí, os experimentos do welfare state com o estado de bem-estar social durante a década de 1930, os governos, os planos econômicos do governo Franklin Roosevelt vão ajudar essa maior expressão do keynesianismo. E logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a criação das instituições de Bretton Woods, a exemplo do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e do Acordo Geral de Tarifas e Comércios, que se transformou depois em OMC, a Organização Mundial do Comércio, que são organismos internacionais para tentar ajudar a regularizar as questões econômicas que ainda estão um pouco desajustadas. Então, voltando ali, John Maynard Keynes, maior expressão para quem? Para a política fiscal expansionista. Quais são os problemas que a política keynesiana ela gera? Déficit público elevado e o problema da inflação. Então, da mesma forma que o keynesianismo ele gera uma solução para a sociedade econômica para retirar a sociedade econômica da depressão, as políticas ativas expansionistas, da política fiscal expansionista, vai gerar um grande problema, que é o déficit público elevado e a questão da inflação.
aí as economias elas vão perceber a perda da estabilidade econômica, porque se percebe a perda do valor do dinheiro ao longo do tempo e de seu poder de consumo, e aí nós vamos ter uma nova crise. Essa crise vai ser a crise de excesso de demanda. E o keynesianismo ele foi importante entre os anos 1930 e os anos 1980. Esse período aqui nós temos 50 anos, que são chamados dos 50 anos gloriosos do capitalismo. Algum problema, esse período que finda o keynesianismo vai ser apresentado também em termos de teoria. Passamos a mais uma interatividade deste nosso encontro. Sobre a teoria keynesiana, é correto afirmar: alternativa A, trata-se de análise da economia no longo prazo. Alternativa B, não foi importante para a formulação de política econômica. Alternativa C, é uma economia de estabilização econômica do ponto de vista financeiro. Alternativa D, é uma teoria de crescimento econômico. E alternativa E, analisa a economia diante das hipóteses da concorrência perfeita. Reflita sobre a interatividade, logo eu volto com a aula.